A paz, Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre brechas, legalidades ou portais que a gente abre no mundo espiritual e que nos roubam, nos sugam as nossas energias, né, a nossa visão espiritual acerca das coisas e nos atrapalham na nossa caminhada com Cristo Jesus, amém? Então é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Pensando nisso, pessoal, eu lembrei de uma série que uma vez eu assisti que se chamava The 100 ou Os 100. E aí nesta série havia muitos sacrifícios humanos, muita gente morria naquela série. E aquilo ali começou a perturbar o meu espírito, começou a me incomodar de uma certa forma. E eu fui acompanhando, fui vendo, né? Isso já faz uns anos atrás. Até que chegou no momento que eu não consegui mais assistir aquela série, porque era muito sacrifício e aquilo estava me incomodando, gente. Eu não sei explicar pra vocês, mas era um real incômodo que eu sentia no meu espírito, que algo não estava bem, que não era mais pra mim continuar assistindo aquele conteúdo. E pra embasar, pessoal, pra vocês não acharem que, Pamela, isso é religiosidade, isso não tem nada a ver. Tem, gente, tem. Isso são portais, são brechas que a gente abre aqui no mundo espiritual. Os nossos olhos, eles têm muito poder, gente. Os filmes, as séries, tudo que a gente vê tem muito poder de influência sobre nós. Então, veja o que diz lá em Filipenses 4:8. Diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, meus queridos, há muitos momentos na nossa vida que a gente está perturbado, sabe? Está angustiado, está com alguns problemas assim mesmo emocionais na nossa alma ou na nossa conexão com o Senhor e a gente não está entendendo o porquê. Mas às vezes é por estas pequenas legalidades, esses pequenos portais espirituais para os demônios agirem na nossa vida que a gente não consegue chegar e avançar no pleno conhecimento de Deus, porque estamos embaraçados com as coisas desta vida, estamos com a nossa visão espiritual deturpada, estamos como se fosse uma trave, uma cegueira, sabe, gente? Porque se a Bíblia nos fala aqui pra gente ocupar a nossa mente com tudo que é bom, com tudo que é puro, com se existe algum louvor naquilo, a gente ocupar o nosso tempo com isso, é isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. Então, quando a gente desobedece, a gente está cometendo pecado. E quando a gente comete pecado, os nossos olhos espirituais, eles ficam como se fosse com uma nuvem escura, eles não conseguem enxergar direito as coisas. Então, para muita gente, essa religiosidade, isso não tem nada a ver. E quando vai olhar a vida desta pessoa, ela não tem uma comunhão com o Senhor, ela não tem uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, sabe? Ela não ajuda outras pessoas na questão espiritual, ela não ora por outras pessoas, ela não tem vida com Deus, ela não ora nem por ela, nem pela própria família, ela não vai na igreja, ela não cultua ao Senhor, não adora ao Senhor. Então assim, gente, não tem como a gente ter uma vida com o Senhor e uma vida, né, com o mundo, uma vida de tudo bem eu fazer qualquer coisa que eu quiser. Não, se nós somos servos, nós temos que servir, nós temos que buscar agradar ao nosso Deus verdadeiramente, né? E não como eu já expliquei para vocês em outro vídeo, como sepulcros caiados que só se preocupam com o exterior, em mostrar para os outros, tudo bem? Isso sim é religiosidade, isso é como os fariseus faziam, né, na época de Cristo. Então isso não é saudável, isso não é bom para nós, porque nós muitas vezes estamos tendo aparência de crentes, mas não estamos agindo como cristãos verdadeiramente. Isso também Deus não gosta, Deus abomina também, tudo bem? Então nós temos que ser sinceros de coração, honestos com o Senhor e buscar agradar
Em tudo. É claro, gente, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas o justo não é aquele que não cai, mas é aquele que não aceita ficar caído, pessoal. Então o justo, ele pode cair por 7 vezes, mas por 7 vezes o Senhor o levantará, porque ele não vai aceitar ficar na condição do erro, ele não vai aceitar ficar na condição do lamaçal do pecado, porque Deus, ele levanta de novo, essa pessoa tem um coração que queima por Jesus, aleluia. Então essa pessoa não vai aceitar ficar no engano, não vai aceitar ficar no pecado. Ela pode estar, às vezes, até numa luta, numa entrave contra algum pecado, mas ela não vai querer, aquilo entristece ela, aquilo não deixa ela ficar contente, sabe? Porque ela sabe que aquilo interfere, né, na sua conexão com o Senhor, na sua comunhão com o Espírito Santo. Então é diferente a pessoa que tem a sensibilidade do Espírito, porque tem muita gente que se desvia, e essa sensibilidade ao Espírito Santo vai se enfraquecendo, tudo bem? Então essa pessoa que antes entendia das coisas, né, da palavra de Deus, das coisas espirituais, ela vai ficando cada vez mais carnal, ela vai ficando cada vez mais distante das coisas espirituais. Então, outrora, essa pessoa que se conectava com o Senhor, que tinha os olhos espirituais abertos, com o pecado entrando na sua vida, ela vai gerando, né, o pecado em si vai gerando a iniquidade, uma cegueira, e essa cegueira fica cada vez mais forte, e cada vez mais é difícil essa pessoa sair dessa vida de escravidão do pecado. Tudo bem? Por isso que a palavra de Deus diz: cuidado, para não entristecerdes o Espírito de Deus, né, com o qual fostes selados para o dia, né, da nossa salvação, da nossa redenção, do nosso corpo aqui, né, que esse corpo carnal vai se transvestir pelo corpo glorificado. É por isso que a gente está aqui nessa terra dispostos, né, a obedecer ao Senhor, a renunciar, a servir esse Deus, porque a gente sabe, gente, que vai ter uma recompensa em Cristo na eternidade, aleluia, não é somente nessa terra. Então é por isso que nós muitas vezes passamos sofrimentos pela causa de Cristo, porque nós sabemos que no Senhor nós teremos a recompensa. Não estamos somente plantando para esse mundo aqui físico, nós estamos plantando naquele mundo vindouro também, aleluia. Então, meus queridos, cuidado com os portais espirituais que vocês estão abrindo na casa de vocês. Por isso que muitas vezes há muitos cristãos fracos, abatidos, quase sendo até destruídos, porque estão dando essas aberturas para demônios estarem agindo dentro dos lares de vocês, dentro da casa de vocês, porque não estão agindo com sabedoria. A palavra diz pra gente orar e vigiar em todo o tempo, porque os dias são maus, porque a correria é grande, porque quando a gente percebe, a nossa mente carnal, ela já está lutando contra nós. É igual Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal, quando eu percebo, eu já fiz. Então é uma luta, é uma guerra, meus queridos, é a qual a gente precisa estar despertos, acordados, para que a gente fique lúcido, sóbrio, perante tudo que está acontecendo. Amém? Porque o diabo, ele vem cegando as pessoas por pouco, aos poucos, sabe? É uma ilusão aqui, é uma mentirinha ali, é um pecado aqui, é um outro pecado acolá. E quando você vê, você já está desviado mesmo dentro da igreja muitas vezes, sabe? Então Deus nos chamou para sermos fervorosos no Espírito, para nós sermos, sabe, santos, irrepreensíveis, para que a gente venha iluminar o mundo de trevas, para que a gente venha ser luz, não na nossa força, mas na força de Deus sobre nós, tá bom? Então, meus queridos, não é qualquer coisa, não é brincadeira, tá? Então, que a gente venha, em nome de Jesus, abrir a nossa visão espiritual para as coisas espirituais e deixar a nossa carnalidade de lado e deixar de alimentar a nossa carne o tempo todo com vícios, com pornografia, com maldade, com maledicência, com reclamações, com picuinhas, com discussões,
com tudo que é essas coisas assim que é de ruim, pessoal, que vão minando o que tá aqui dentro de nós, sabe? Na nossa mentalidade. Vai destruindo os princípios do reino sobre nós. Vai destruindo as coisas de Deus sobre nós, o Espírito Santo que está aqui todo o tempo tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai ficando cada vez mais de lado. Ele vai ficando silenciado pelas vozes aqui do mundo, da carnalidade, do pecado na nossa mente. Isso é um alerta para todos nós, para que nós venhamos crescer e desenvolver a comunhão com o Senhor e nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Senhor e fazer discípulos. Amém? E abençoar as nossas famílias com uma vida realmente fiel a Deus. Amém? E certamente o Deus de paz será conosco. Aleluia. E Ele nos trará todos os dons dele para nós. Então é preciso a gente buscar os dons do Senhor. Os dons dele sobre nós para que a gente venha frutificar no reino dele. Amém? A gente não pode ficar como o ímpio, né? De qualquer jeito. Olhando a nossa vida e desacordado, desatento, sabe? E realmente buscar os dons para nós servirmos melhor no reino de Deus. E não ficarmos perdendo nessas coisas tão banais, tão triviais do dia a dia, por exemplo, como séries que não estão acrescentando em nada na nossa vida particular com o Senhor. Em coisas que estão nos prendendo, estão nos amarrando espiritualmente. Então, cuidado. Muitas vezes é preciso renunciar às coisas do mundo para que a gente se conecte mais com Deus, para que a gente se achegue numa comunhão mais íntima com o Senhor e vale a pena. Aleluia, porque as coisas de Deus, os mistérios do Senhor não são para qualquer um. São para aqueles que têm o coração sincero, o coração quebrantado, o coração pronto a servi-lo, a obedecê-lo. Aleluia. Em nome de Jesus, que este vídeo possa falar ao teu coração para o que precisa ser tirado da tua vida, meu querido irmão, tire. Se Deus tem falado alguma coisa no teu coração que você precisa mudar, mude. Não fique ali, sabe, batendo de frente com o Espírito Santo. Ouça o Espírito de Deus. Ouça, escute, porque isso é vida para você. Isso é vida, é luz para o teu caminho. Aleluia. Obedecer ao Senhor, a palavra de Deus, quem lê e obedece é luz, sabe, gente? É esperança, é vida, é paz para o teu caminho. E não somente para o teu caminho, não somente para a tua vida. Mas quando você tem uma vida de comunhão com o Senhor, outras pessoas também são abençoadas em tua volta, porque você está caminhando em retidão com o Senhor, você é um abençoado pelo Senhor, então você carrega as bênçãos do Senhor por onde você passa. Agora, quando você está em pecado, você está em maldição, em caminho de maldição, porque o pecado leva à morte, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos no pecado, a gente vai também levando essa maldição conosco por onde a gente vai. E muitas vezes a nossa vida não vai para frente, porque nós estamos ali, sabe, desobedecendo ao Senhor. Então obedeça ao Senhor, Cristo vai te esclarecer, peça, ore, se consagre ao Senhor e Jesus vai te revelar as coisas que precisam ser mudadas. O Espírito Santo, ele vai mostrar a você o que ele quer de você. Mas é preciso comunhão. É preciso ouvir e querer obedecer. Amém, meus queridos? Então esse é o vídeo que eu queria deixar hoje no coração de vocês. Não deem espaço para o mal entrar no lar, na cabeça de vocês e fazer bagunça. É algo que eu digo para vocês, tá? Por experiência até própria, já passei muito por isso, tá? A gente às vezes vai e acha que tá acertando e às vezes erra. Né? Então é preciso muito discernimento, muita graça do Senhor e assim, sinceridade do coração, que Deus ele vai arrumando e colocando tudo no lugar de novo. Então, fiquem com essa mensagem no coração de vocês e que eu espero realmente que dê frutos. Fruto de arrependimento, fruto de transformação, metanoia, né? Renovação da mente. E eu tenho certeza que Deus ele vai fortalecer ainda mais a fé de vocês e a comunhão no Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então esse é o vídeo. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até a volta do nosso amado Jesus Cristo.